Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Wikigeo para mais uma aula de geografia e o tema da nossa aula de hoje é sobre impactos ambientais e nós vamos falar sobre um problema sério que está acontecendo nesse ano no Brasil, que são as queimadas na região do Pantanal e na região da Amazônia. Então vamos entender um pouquinho nessa aula quais as causas e a consequência deste grave problema do nosso país nos dias atuais. E lembrando, claro, se você quer ficar por dentro dos assuntos ligados à área da geografia, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser sempre lembrado quando lançarmos um novo vídeo. Tem vídeo novo toda a semana. Então vamos entender um pouquinho causas e consequências das queimadas no Brasil. Então, pessoal, vale lembrar que as queimadas podem ter causas naturais devido à redução da umidade tão comum no período do inverno no Brasil. E alguns focos de incêndio podem se alastrar devido aos ventos e, claro, se propagar para uma área maior devido à seca da vegetação, principalmente da vegetação rasteira aí na região do Pantanal. Mas o que a gente está observando nos últimos anos é um aumento muito grande da queimada feita por ação humana. E aí a gente se pergunta, por que botar fogo nas florestas no Pantanal? Bom, uma prática milenar de limpeza diária. Então, muitas pessoas utilizam a queimada para limpar, principalmente áreas de pastagem, preparando aí para o período de chuvas, aonde você vai ter a possibilidade de pastagem brotar e ter aí a recuperação das pastagens. Na região da Amazônia também é muito comum as queimadas para liberar áreas não só para pastagem, mas também para o cultivo de outros produtos, além, claro, da exploração da madeira. O problema é que nos últimos anos essa ação tem sido um pouco mais liberada. A legislação brasileira tem dado uma certa margem de segurança para que esses problemas ocorram sem que haja uma punição na mesma proporção do dano ambiental provocado. Então, nos últimos anos, a gente pode observar alguns dados bem interessantes em relação às queimadas. O agravamento das queimadas na região do Pantanal tem aí uma relação muito próxima com as queimadas da Amazônia. As queimadas da Amazônia vão reduzir a umidade do ar que vai ser levada para a região centro-oeste. Geralmente, essa umidade, ela reduz no período do inverno, mas ela não acaba. Ela tem aí uma redução, mas ela permanece, né, mantendo o ar mais úmido. Só que as queimadas na região da Amazônia vêm reduzindo essa umidade e a falta dessa umidade tem criado um clima mais seco na região do centro-oeste, dando aí a possibilidade de queimadas mais intensas, como está ocorrendo esse ano. No mês de setembro, por exemplo, nós tivemos aí o ápice das queimadas na região centro-oeste. Só a nível de comparação, segue aí na tabela, no ano de 2015 nós tivemos 4.458 focos de queimadas na região do Pantanal. Já em 2019, olha bem, nós tivemos 10.025 focos de queimada. E no ano de 2020, ultrapassamos 15.800 focos de incêndio. E alguns ganharam proporções ambientais imensas, como, por exemplo, a queima da reserva do Parque Estadual Encontro das Águas, que já queimou 80% da sua área, matando animais, principalmente a onça-pintada. É a região que concentra a maior quantidade de onças pintadas no mundo e ela já foi praticamente destruída com as queimadas desse ano. 12% do Pantanal em chamas. E qual a consequência disso? Primeiro, uma perda ambiental imensa, tanto da fauna quanto da flora.
muitas aves, muitos animais que dependem dessa região para sobreviver, acabaram, né, reduzindo drasticamente a sua quantidade. Além, claro, de áreas urbanas que estão sendo afetadas, não só pela queimada em si, pela má qualidade do ar, mas também porque estão sendo invadidas por animais que estão correndo, buscando abrigo do fogo nessas áreas urbanas, e aí trazendo aí um problema também para a sociedade que vive nessas áreas. Bom, se o agronegócio e também os madeireiros lucram com essa queimada, porque ela acaba, né, favorecendo a ampliação de áreas para o uso aí nas pastagens, agora, né, no período das chuvas, e também o uso da madeira, já que as árvores morreram, elas podem aí ser cortadas. Nós vamos ter um prejuízo muito grande para a área do turismo ecológico, turismo ambiental, o agroturismo muito desenvolvido nessa região, por ser uma área belíssima e que atrai milhões de turistas todos os anos nesta região. Bom, há uma justificativa muito grande das queimadas na Amazônia porque é uma prática milenar feita pelos índios e também por pequenos produtores que não têm recursos financeiros aí para desmatar as áreas com recursos humanos e tecnológicos. Mas algumas pesquisas indicam que as áreas desmatadas queimadas são áreas de exploração de grandes conglomerados de agronegócio, ou seja, não é bem uma realidade que essas queimadas e esse desmatamento são feitos por índios ou por pequenos produtores, mas sim pela expansão irracional do agronegócio na região da Amazônia, madeireiros, pecuaristas e também, claro, alguns aí pequenos produtores que acabam, né, entrando também nessa prática. Mas a gente vai observar que no montante da área, a maior parte aí está ligada a uma queimada criminosa, ligada aí ao grande agronegócio na região da Amazônia. Tanto isso é verdade que hoje muitos fazem uma limitação do consumo de produtos produzidos nesta região. Os países europeus exigem aí uma certificação que a produção a produção brasileira que é importada para a Europa tem aí a garantia de origem. O dano ambiental da Amazônia é tão grande quanto do Pantanal, mas vamos dizer que ele tem um pouquinho mais de gravidade devido à origem, à organização do solo na Amazônia. A Amazônia, ela não tem um solo muito fértil, e aí a gente até se pergunta como uma região que não tem um solo fértil tem uma floresta tão exuberante como a floresta amazônica. É fácil explicar. Essa floresta ela é autossustentável, ou seja, a própria matéria orgânica que cai das árvores mantém a fertilidade dos solos. Como é uma área que vai chover muito, que chove muito, pelo menos por enquanto é uma área comum, uma grande pluviosidade. Quando você tem desmatado uma área, esse solo é exposto às intempéries do ambiente e essa fertilidade do solo ela é lixiviada, ela é lavada para as áreas mais baixas, criando aí um problema sério de assoreamento dos rios e também a perda de fertilidade do solo. E isso, claro, vai expor uma segunda camada do solo, que é de rochas, de material mais reduzido, mas com pouca capacidade de manutenção da floresta. Ou seja, nós vamos criar ali um sistema de uma área de deserto, né? Onde vamos ter aí uma redução da possibilidade de recuperação dessa área naturalmente. Ou seja, é um fato que já ocorre na região ali da Amazônia, área de Rondônia, a gente pode observar isso muito bem. As áreas são desmatadas, utilizadas e quando ela perde a fertilidade, elas são abandonadas e avança para a mata para ter uma outra área produtora.
E essa área abandonada, ela vai tentar se recuperar naturalmente, muitas vezes não consegue porque gasta-se um tempo muito grande. E o custo de recuperação dessa área não compensa, é muito caro recuperar uma área, então fica muito mais barato avançar para dentro da mata e obter uma área ainda fértil. Então, os problemas hoje na Amazônia está relacionado principalmente ao crescimento da atividade agrícola e pecuária na região, além, claro, da exploração da madeira, que é aí já um fator que há algumas centenas de anos vem, né, gradativamente aumentando no Brasil. Agora, você se engana que os impactos da Amazônia se referem apenas à Amazônia. Infelizmente, os impactos provocados na Amazônia acabam se espalhando por boa parte do Brasil, principalmente na região sudeste e centro-oeste do Brasil, que depende da umidade que vem da Amazônia. Observe na imagem a seguir que essa linha do trópico, ela é uma linha tanto no trópico de Câncer como no trópico de Capricórnio, é uma linha com uma característica aí natural de redução de umidade. Por isso, o surgimento de alguns desertos, como o deserto do Kalahari, o deserto do Atacama, né, na região do hemisfério sul. E a gente vai observar que no Brasil, que seria naturalmente nessa região aí do sudeste e centro-oeste uma área de deserto, ela não é. Por quê? Porque vem umidade da Amazônia e abastece essa região, fazendo com que o clima ali seja um clima tropical mais úmido. Então, a queda de umidade da Amazônia para essa região provavelmente vai reduzir o índice de chuvas na região do centro-oeste e do sudeste brasileiro, que concentra a maior produção agropecuária do Brasil. E aí, não só uma perda ambiental, começa também uma perda econômica. E aí sim, nós vamos ter um impacto realmente, né, sério para o governo, que enquanto está impactando apenas o meio ambiente, né, se finge que nada está acontecendo. Mas quando o problema ocorre na questão econômica, aí sim começa a ser realmente um problema para o governo. Então, pessoal, vimos aí algumas causas e consequências das queimadas que ocorrem hoje no Brasil, na região da Amazônia e do Pantanal. Vamos aguardar que esse problema aí não se amplie mais. Estamos chegando aí o período das chuvas, né? O inverno já acabou e nós vamos ter aí um período de transição que espera que a umidade volta a controlar os focos de incêndio na região. Mas infelizmente, né, a mudança de clima não reflete também na mudança de comportamento de muitas pessoas. Então, pessoal, nós terminamos mais uma aula de geografia. Eu espero ter ajudado vocês com mais algumas informações sobre queimadas no Brasil. E lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para você receber informações sempre que nós tivermos um novo vídeo, e toda semana tem um novo vídeo. Então, até a próxima semana e se cuida, pessoal!